Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Paulette, eu sou ilustradora e, pra quem não me conhece, eu sou formada em moda. Isso é alguma coisa que eu já falei em alguns vídeos, mas né, se caiu aqui de paraquedas. Olá, prazer, Paulette. E aí tu me pergunta, Paula, mas e daí que tu fez moda? Tô nem aí pra isso, quero ver o vídeo sobre croquis de moda e desenho de moda, certo? Então, simplesmente, nos últimos tempos me deu uma loucura, assim, que eu fiquei com saudade de fazer esse tipo de coisa. Eu sei que croquis de moda e desenho de moda no geral não é muito usado assim na indústria, mas eu acho que ele é muito legal pra fazer. E se vocês não são da área da moda também, eu acho que é legal fazer da mesma forma, porque dessa forma vocês conseguem estudar os caimentos dos tecidos, porque cada um é diferente, as texturas e tipos de estampa que dá pra fazer e tudo mais. Então, isso que eu achei legal. Basicamente, resumidamente, o que eu fiz aqui nesse vídeo, eu já tinha as bases dos corpos que eu tinha feito fazia algum tempo, que eu já tinha pensado nesse vídeo, tipo, alguns meses atrás. E aí eu lembrei disso e resolvi gravar. Olha que legal. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi ir no site da Vogue, que tem os desfiles mais atuais que estão rolando e tal. Eu não sei se estava rolando na época que eu gravei, mas enfim. Eu vi o desfile da Moschino e eu gostei bastante dele. E eu falei, então tá, vou usar esses corpinhos aqui pra poder desenhar os looks que já foram pra passarela da Moschino, que é uma marca que eu gosto bastante. E quando eu tava trabalhando com moda, inclusive é uma marca que eu sempre olhava, que eu sempre sabia que ia ter coisas legais e tal, porque eles são muito criativos e muito maneiros, assim. Então, basicamente, o que eu tô fazendo aí? Eu fiz os esbocinhos com lápis apagável. Então, eu usei duas cores diferentes. Eu usei o laranja pra fazer o corpo e um roxinho ali pra poder fazer a parte das linhas da roupa mesmo. Depois dá pra apagar e tal. No caso, eu não apaguei porque eu sou vida louca. E depois eu peguei o meu xodózinho, minha Bic preta, pra poder fazer alguns lines, só pra poder definir mais ou menos como que seriam as dobras de tecido e tudo mais. E, assim, pra quem também caiu de paraquedas aqui, eu sou a maior fissurada em Bic preta que existe, né? Dona Bic, por favor, faça alguma coisa. E eu resolvi fazer em diferentes tamanhos de corpo e diferentes cores também, porque esse desfile eu achei legal porque ele tem, tipo, etapas, sabe? Então, a primeira parte ela é mais preta e branca, depois ela já vai ficando um pouco mais colorida, depois ela vai ficando um pouco mais chique, cada vez, quanto mais você vai chegando no final do desfile, ela vai ficando cada vez mais chique, assim, e com os elementos mais de noite e tal. Então, eu resolvi fazer isso. E, Paula, mas por que tu não pega e, sei lá, pensou nas roupas e pensou do zero nas roupas e tal? Exatamente pela questão que eu falei antes, que seria a parte de estudar essas dobras dessas roupas. Porque às vezes, assim, o que acontece? Eu não quero desenhar o rosto bem perfeito, eu não quero desenhar, sabe, o cabelinho bem perfeito, eu quero focar só na roupa. Então, nesses desenhos aqui, principalmente, eu levei muito mais em consideração os detalhes da roupa em si do que do rosto, por exemplo. Inclusive, esse rostinho que eu fiz aí, que é só, tipo, uns cílios gigantes, era literalmente os cílios que eu fazia na faculdade, quando eu fazia esses croquis de moda. E por que eu fiz isso? Exatamente pra poder não chamar atenção e não puxar a atenção pra si, que a atenção eu preciso que esteja na roupa, certo? Então, basicamente, eu não fiz com a Bic preta todos os micro detalhes, porque eu acho, primeiro, que eu não tinha espaço pra poder botar esses micro detalhes, que eu acho que às vezes a gente olha muito de pertinho as coisas, que botar cada mini detalhe, mas tem que dar um zoom out, assim, e ver as coisas de longe e ver onde que eu consigo colocar, qual vai ser o peso de cada detalhe na minha ilustração. E apesar de gostar bastante desse estilo de desenho, de desenhar as roupinhas de uma forma um pouco mais estilizada e tal, que não é um desenho técnico de moda, né? Eu acho ele muito legal, só que eu entendo que ele é uma coisa mais pra, tipo, postar no Instagram e ganhar uns likes. Até as marcas usam bastante isso, porque normalmente eles não são utilizados dentro de uma empresa, certo? Então, isso é uma dica até pra quem quer fazer moda, ou quem tá fazendo moda e fala assim, nossa, eu vou me especializar em fazer croquis. Assim, eu não sei se isso né, eu tô dando meu ponto de vista aqui, mas eu não sei se isso é muito útil num sentido industrial, sabe? Mas ele é muito legal pra poder ganhar uns likes nas redes sociais, com certeza. Né? Porque, assim, pra poder fazer as roupas, a gente precisa de uma ficha técnica muito certinha, então dizer qual é o acabamento de cada coisa e tal. Mas eu acho que por diversão e por ver os caimentos das coisas, eu acho que é muito divertido, muito interessante poder trabalhar com esse tipo de arte, sabe? Mas mais pela questão do estudo, não muito pela forma prática dela, né, em um mercado em si, né. Mas, assim, nem tudo precisa ser mercado, nem tudo é dinheiro também. Eu fiz, por exemplo, porque eu acho divertido e interessante fazer isso. E eu não queria pensar nas roupas que eu ia fazer, então eu usei a Moschino como uma inspiração e eu me diverti horrores
foi isso, me diverti horrores. Demorei um pouco pra poder fazer, porque eu fazia uma, fazia duas, daí ia fazer outra coisa. Então essa gravação foi meio picada, foi meio que um caos, assim. Mas cá estamos, eu tô fazendo o bagulho e é isso aí, é só o que importa. O importante é começar. Depois que eu já tinha os lines todos bem definidos, eu comecei a pintar com aquarela. Comecei tipo, primeiro eu vou fazer todas as partes que tem preto, depois todas as partes que tem, sei lá, o bege e o vermelho, enfim. Fui indo por cores pra não ficar sempre mudando a cor que ia estar no meu pincel e tal, que eu tava mexendo, a cor que tava mais molhadinha, né? Então eu preferi fazer dessa forma. E aí, gente, eu queria, pro restante desse vídeo aqui, dar meu take em um assunto que apareceu no Twitter esses tempos e que eu me peguei refletindo, sabe? Que é sobre a escolha da faculdade, se tu é uma pessoa que é uma pessoa mais artística, uma pessoa que quer, tipo, ser ilustrador e tal. Muita gente vem me perguntar e pergunta, tipo, nossa, Paulo, que faculdade que eu faço pra poder fazer e tal, e ser ilustrador, enfim, né? Porque eu acho que a gente tem muito essa, no Brasil principalmente, né? A gente tem muito essa cultura de, nossa, você precisa ter um diploma para ser muito bem sucedido, sabe? Então, e inclusive é uma coisa que as próprias, pelo menos eu tô dando o meu ponto de vista das experiências que eu tive, né? Na minha época era muito, tipo, muita pressão pra poder entrar numa faculdade de uma vez assim que saía do terceirão, sabe? Nossa, completou o terceiro ano do ensino médio, meu Deus, tem que passar na faculdade, já tem que entrar na faculdade, tem que fazer. E assim, eu particularmente, assim, eu tinha 18 anos porque eu entrei atrasada na escola, mas assim, 17 anos é uma idade muito jovem pra poder estar decidindo as coisas que vão, no meu ponto de vista, pelo menos, né? É muito cedo pra poder escolher fazer uma escolha de vida dessa forma, sabe? Então, eu sei que a gente não tem, eu não tinha pelo menos muita escapatória, porque ou eu fazia uma faculdade ou, não sei, eu não tinha experiência com mais nada. Mas eu não tinha mais experiência com nada, porque basicamente as coisas que eu aprendi sobre artes foi graças à internet, sabe? Porque, pelo menos no sistema, assim, que a gente tem educacional e tal, eu acho que não é muito valorizada essa parte de nossa, você sabe desenhar, o que a gente pode fazer contigo? Ter uma aula de pintura, ter uma aula de coisas diferentes, sei lá, ciências e coisas assim. Claro que ciências é muito interessante você saber ciências, né? Tipo, física, química, biologia e tal. Mas eu acho que sempre que eu falava assim, nossa, eu vou fazer moda, era tipo, tá bom, tô fazendo moda. Eu me sentia um pouco triste, sabe? Porque, nossa, quem ia fazer medicina era, uau, a pessoa vai fazer medicina. Nossa, essa pessoa é muito foda, ela é muito inteligente. Então, tipo, pô, eu era menor porque eu ia fazer moda, sabe? E, tipo, no fim, nem era exatamente uma coisa que eu queria fazer moda, era mais uma coisa, tipo, nossa, eu acho que isso aqui junta todas as coisas que eu gosto em uma coisa só, né? Pelo menos na minha cabeça de 18 aninhos ali, eu tava, tipo, nossa, tá bom, isso aqui é mais ou menos o que eu quero, eu vou fazer isso aqui, vou vendo o que vai dar. E foi essa minha experiência com escolher o que eu ia fazer de faculdade. Sei lá, assim, eu fiquei um pouco reflexiva em relação a esse assunto, mas, assim, o caminho que eu percorri pra poder chegar até aqui onde eu tô hoje e fazer os trabalhos que eu já fiz e continuo fazendo, eu precisei passar por isso pra poder, né, pra poder fazer essas coisas, porque, assim, no fim das contas, por eu ser formada em moda, eu tenho algumas expertises que outras pessoas não têm, sabe? Tipo, apesar de eu odiar costurar, por exemplo, que é uma coisa que tinha muito na minha grade de moda e tal, ou tipo, nossa, ter que fazer modelagens e tal. Isso é um diferencial pra mim, por exemplo, tem um projeto de fazer skin pra jogo, eu já fiz. E ser um dos meus diferenciais, tipo assim, eu sei de moda. E até, por exemplo, uma parte que eu gostava bastante da história da faculdade de moda era a parte de história da moda e tal, pra poder entender como é que funcionam as tendências e tal. E parte de pesquisa também eu aprendi bastante lá. Então essas foram as partes que eu acho mais interessante. No fim, a minha grade não tinha muito disso, não tinha também, tipo, fotografia e tal. Depois a faculdade ela foi se adequando a essas necessidades e tal, mas tipo, a minha turma já tava formada, então meio que tanto faz, sabe? Tipo, eu meio que perdi porque só as turmas novas elas têm disso e tal. Eu acho que hoje em dia a grade tá muito melhor, né? Pelo menos da faculdade que eu fiz e tal. Não vou fazer propaganda nem nada, mas porque é particular, né? Não vou fazer propaganda, não tô sendo paga. É isso aí, tá ligado? Não, tô brincando, mas enfim. E aí, assim, no fim das contas, o que eu percebo, assim, né? O que eu sinto foi que eu aprendi muito mais estando dentro da área e trabalhando
e tendo que resolver problemas e, sabe, do que dentro da faculdade em si. Isso foi a minha experiência pessoal, mas pode ser que pra vocês seja diferente, ou enfim, né, pra quem tá começando agora a ter que escolher, fazer essas escolhas que elas são tão difíceis e a gente tem que fazer tão cedo. E assim, apesar de eu ter saído dessa parte, né, não fazer mais parte do mundo da moda e das coisas assim, eu até tava meio desatualizada dos desfiles. Eu abri, eu nem sabia se era summer, se era winter, se era, sei lá, não sabia nada mais. Eu tô super desatualizada, né. O ideal é não tá tão desatualizada assim, mas enfim, outras prioridades agora. Mas o trabalho nessa área de moda, ele me fez eu desenvolver, além das habilidades com Photoshop, né? Porque no fim das contas eu trabalhava com Photoshop, então eu aprendi fazendo mesmo. E ela também fez eu desenvolver uns soft skills, que são habilidades que são essenciais, assim, tipo, de comunicação, pra poder enviar um e-mail e, tipo, botar pelo menos o português certinho e pedir com clareza as coisas que vai querer e tal. Então, essas são habilidades que a gente precisa ter em qualquer área, em qualquer tipo de mercado. E normalmente só se aprende fazendo mesmo, sabe? Porque às vezes a gente pega pessoas pra trabalhar que elas, né, às vezes são um pouco mais difíceis e tal. Então acaba sendo um pouco complicado, mas a gente consegue dar a volta por cima. É só aprender a se comunicar de uma forma que as pessoas vão entender e tal, ser muito claro. E, bom, gente, estamos acabando o vídeo. A obra aqui do lado resolveu começar uma batuqueira uma hora dessas, mas, enfim, já que já estamos aqui no final, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês também se sintam interessados e talvez tentar trabalhar esses tipos de ilustrações, né? E é isso aí. Eu vejo vocês na próxima. E ai, foi super divertido. Ficou tão coloridinho, tão bonitinho. Eu adorei. Beijo, tchau.